Então, antes de tudo, quando a gente fala sobre alfabetização, é importante entender que a alfabetização bilíngue, propriamente dita, né, a hora de aplicar, de trabalhar com ela na prática, a gente tem que entender que ela tem fases, que elas têm estágios e que não é de uma hora para outra. Quando a gente começa a alfabetização, a gente sempre fica naquela assim, beleza, em 3 semanas a criança está alfabetizada. E não é bem assim. A alfabetização demora, tem os processos. Como eu falei na aula passada, a gente vai estimulando a alfabetização, uma hierarquia. Então, um conceito novo está ligado ao outro. Então, eu não vou colocar uma coisa na frente das outras, tá? E vou mostrar para vocês também na prática, não só com aquela imagenzinha que eu coloquei lá no grupo, mas na prática, como que é o desenvolvimento bilíngue, tá? Porque lá no grupo eu coloquei para vocês a imagem do desenvolvimento de qualquer criança, monolíngue, mas só para vocês entenderem como que é, né? Agora eu vou mostrar como que é na prática, com crianças reais, o desenvolvimento, mas vamos lá. Deixa eu share my screen aqui. Pronto. Bom, essas aqui são basicamente as fases, a linha do tempo da alfabetização, quando a gente fala de alfabetização bilíngue e alfabetização em inglês. Então, são todos esses steps. Vocês lembram que na aula passada, sobre pré-alfabetização, eu falei que a pré-alfabetização a gente estimula até os 4, 5 anos. Claro que se a criança demonstrar querer muito ser alfabetizada, que eu também já falei sobre isso, que ela não é só eu gosto de ler, eu gosto de entender como que escreve. Não, é mais do que isso. A criança... Vou mostrar para vocês um exemplo aqui de uma aluna nossa. No final, de como que a gente pode reconhecer que a criança quer ser alfabetizada, ela está pronta para ser alfabetizada. Mas, ok, aqui são as fases da alfabetização em inglês. Então, cada step que a gente tem que seguir para conseguir ter uma alfabetização efetiva. Então, primeiro a gente começa com os phonics, depois com as CVC words, blending, vowel teams, long vowels, digraphs and blends. E vou explicar aqui para vocês o que é cada coisa. Antes de tudo, vocês já ouviram falar sobre short and long vowels? Alguém conhece esse termo? Short and long vowels, vogais curtas e longas do inglês. Tem no chat. Não conheço. Tá bem mesclado aqui. Bom, só para quem não conhece, então, as vogais longas e curtas do inglês não dá medo, não precisa se assustar. Trabalho bastante com a minha turma de kindergarten. Legal. Não precisa se assustar. Short and long vowels fazem parte de todas as línguas, só que no português ninguém ensina. As vogais longas do português são os nomes das vogais. A, E, I, O, U. Aqui as long vowels. No nosso mapa mental aqui. E as vogais curtas são EA, E, O, A. E por que eu tô falando delas aqui agora? Vocês estão vendo que as long vowels estão lá na frente. Mas, quando a gente vai trabalhar CVC words e, consequentemente, os phonics, é sempre bom a gente começar com as vogais curtas. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Como que eu estimulo os phonics? Let's go. Os phonics são os sons das letras. Eu falei isso na aula passada. Fone, fonema. Vocês lembram disso? Né? Vou falar aqui um pouquinho de todos os sons do alfabeto com short vowels, tá? Eu não vou fazer todos aqui, tá? Mas os nossos alunos, eles têm todos os sons separadamente, com exemplificação. Mas só para vocês entenderem que esses são os fones. Eu não vou chegar para a criança assim, olá, criança, vamos aqui fazer.
Não, não é assim, pelo amor de Deus, né? Que você vai assustar, nunca mais vai querer saber de alfabetização. Mas, para a gente trabalhar com elas, a gente vai sempre contextualizar, sempre contextualizar. Não brota do chão a palavra, não é assim. Então, você vai trazer a partir de um livro, a partir da vida da criança, essa contextualização, e aí você vai começar a apresentar os sons, como que eu falei na última aula, né? Associação de sons e letras, praticando a pronúncia de palavras em conjunto com a correspondência das letras. Beleza, utilizando jogos ou materiais de leitura que destacam essas relações. Tudo que você for fazer tem que ter um contexto com a criança, tudo. Então, você está lá com a criança, estão lendo o livro, por exemplo, e aí, vamos lá. O livro da Gruffalo, que a gente estava trabalhando agora há pouco. O Gruffalo, look at this! Listen the sound. G, g, g. Gruffalo. G, g. Look at this. Aí vai lá lendo. Snake. Start with this sound. Aponta para a boca. Mostra. Snake. Which animal starts with the sound? Snail. Very good. Pega a letrinha. Mostra para a criança, para ela passar o dedinho, apresenta para ela. Não é só para atacar lá e acabou. Né? Tem que ter um contexto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Consigo. Sim. Vou dar um exemplo aqui de um alfabeto móvel, que é bem legal para a gente trabalhar no início da alfabetização. Cadê a apostila? Aqui. Deixa eu vir para baixo para vocês verem. A importância de passar o dedinho, da criança passar o dedinho nas... Cadê? Tá indo. Tô esperando só carregar aqui. Que legal. Foi. Agora vai aqui embaixo. Quando a criança passa, enquanto tá carregando aqui são digraphs. Não, a gente não quer trabalhar digraphs agora. Quando a criança, aqui, ó. Quando a gente tem alfabeto móvel, ou então pelo menos a apresentação, assim, que a criança vai saber como que faz, como que passa o dedinho, aí ela pega isso daqui, você apresenta the letter R. Look at this, this letter makes the sound R. Mostra para a boca. Can you repeat? Which animal? Tá? Você sempre fala animal, mas starts with the sound R. Rat, very good. Passa o dedinho. O primeiro passo é isso. Se você já chegar para a criança, escreve isso, ela não vai saber como que faz, ela vai ter dificuldade. É normal uma criança espelhar também a letra, fazer do outro lado, mas aqui já vai ter um guia para ela. E esse tipo de atividade é bem legal, porque a criança, além de conectar o som com a letra, né, o concreto, você plastifica um negócio desse, a criança faz com massinha, tá resolvido, acabou. Então, é bem legal esse tipo de atividade. Deixa eu ver se eu mudar aqui. Foi. Ok, vamos lá. Então, beleza. Sons das letras, contextualizando, e aí a gente começa com o concreto. Então, a gente entrega para a criança o alfabeto móvel, entrega para a criança algo que ela realmente possa pegar, passa o dedinho, beleza. Foi, tudo bem até aqui, a parte dos phonics, alguma dúvida? A criança está aqui, apresentou, tudo bem, vamos para onde? CVC Word. Lembrando que os phonics, a gente sempre começa, sempre não, você pode começar pelas long vowels também, se você quiser, mas dá mais trabalho. Agora, se você começar pelas short vowels, pelas vocais curtas, A, E, O, A, é bem mais fácil para a criança, certo? Depois disso, a criança conhece os sons, os fonemas, está lá preparada, habituada para isso, a gente começa a CVC Words. O que é isso? Palavras compostas por consoante, vogal, consoante. Cat, hat, mat, dog, mug, tip, tudo isso. Bed,
Essas são as CVC Words. Quase todas as CVC Words são formadas por vogais curtas. E é por isso que a gente começa com as vogais curtas. É muito fácil para a criança começar a decodificação dessas palavras, uma atrás da outra. Lembra que eu falei dos pares mínimos na última aula? Que eu falei sobre colocar várias palavras que só muda uma letra, né? Cat, hat, mat, bat. A criança vai decodificando. Primeiro que ela vai ficar super feliz de conseguir. Segundo, que ela vai ter vai ser legal. E tudo que a gente fazer com a criança, que a gente queira que a criança aprenda, tem que ser legal para ela, porque a gente vai chamar a criança para perto, ela vai querer estar ali. Não adianta pegar uma apostila e é isso, vamos embora. Né? A gente tem que saber lidar com isso. E quando a gente começa com a CVC Words, a gente vai lendo os fonemas. Então, por exemplo, ao invés de, sei lá, eu falei de um método, acho que foi na primeira aula, que é o método alfabético, que a gente vai trabalhando, que geralmente é trabalhado no português, não no inglês, mas que a gente vai falando o alfabeto, né? Então, gato, G-A-T-O. Em inglês, que a gente vai trabalhar CVC Words, aqui a gente vai soletrar por meio de sons. Então, at. Aí a criança está aqui, ó, o alfabeto móvel dela. Aí você vai lá, at. Ela pega o C, o E e o A e o T, sorry. E aí vai juntando as palavrinhas. At, rat. Aqui, vamos lá. Eu fico muito animada com esse assunto. Vamos lá. A criança tá lá montando. Primeiro, você vai jogar o input nela. Então, o que é isso? Você vai explicar para ela sobre os phonics, né? Depois você vai ler para a criança as palavrinhas, vai apresentar para elas. E aí, depois que a criança absorveu isso, vai ser a vez de a gente fazer o output, que é o que? Ela botar para fora. Aí você vai lá e pega o alfabeto móvel, vai falando para elas palavrinhas, pode trabalhar a rima, lembra da consciência fonêmica, da consciência fonológica. Vamos trabalhar a rima. O que rima com cat? Rat, very good. Cadê o Aí a criança vai montando, tá? Perceba que é de uma maneira bem na brincadeira, porque a gente está no início ainda. A gente ainda tem que transformar isso em algo legal. A idade do meu filho, 8, 9 anos, tem que ser legal? Tem. Mas aí já é tipo assim, vamos embora, né? Vamos trabalhar o lúdico, a brincadeira. Só que ele já tem uma noção do porquê que é importante aprender a ler, do que né? Enfim. Então, contextualizando, fazendo atividades lúdicas. Eu vou mostrar para vocês como que a gente, quando eu terminar aqui, eu quero mostrar para vocês, na prática, como que a gente traz a ludicidade para a alfabetização, como que a gente transforma isso em algo legal, divertido. Mas tá, aí beleza. Ludicidade, input, a criança absorveu, output. Quando a criança vai fazer o output, que ela vai jogar para fora o que ela aprendeu, escrevendo ou montando palavrinhas em alfabeto móvel, é a hora que a gente faz os assessments. O que é isso? Eu sempre esqueço a palavra em português, mas é para verificar basicamente o nível que ela tá. E aí, a criança fala, escreveu cat, com C-E-T, por exemplo, ao invés de usar o A. Daí, você vai falar, opa, então o que está acontecendo aqui? Tem uma dificuldade, uma dúvida, ainda não está completamente absorvido a parte do som da short vowel, as diferenças entre as vogais longas e curtas, do A e do E. Aí, beleza, para cima, para trás, vamos trabalhar isso de novo, por meio de outras atividades, trabalhar bastante fonética. A alfabetização, a gente precisa entender de fonética. Tem aí, para quem são meus colegas aí de letras, conhecer um pouquinho de IPA, que é o International Phonetic Alphabet, o alfabeto fonético internacional, só para saber o som que cada fonema faz, cada fone faz. E aí, é isso. O output é a hora de avaliar o nível dessa criança. O que essa criança sabe? E assim, estou respirada, falando assim, parece que meu Deus, por que eu estou assistindo essa aula? Onde eu fui me enfiar? Quanto trabalho que não dá nisso? E isso daqui, gente, não é 3 dias.
São alguns meses. Então, dá tempo de você absorver. Você não precisa trabalhar todo dia esse tema, tá? É porque como a gente está aqui no Vambora, parece que é muito difícil. Mas não é, eu consegui fazer, gente. Vocês conseguem também. Se eu conseguir, vocês conseguem. Enfim, então, beleza até aqui? Tudo bem? Deixa eu seguir, senão eu fico aqui falando para sempre. Bom, o blending é quando a criança vai entender que cat é cat. Então, olha como a pré-alfabetização muda tudo. O blending, basicamente, é o letramento na prática. Lembra que eu falei do letramento? Que é quando a criança entende, interpreta, sabe que a língua escrita comunica. Então, quando a gente tem o letramento bem feito, a fase do blending é bem rápida. A gente estimula, né? A criança tem que juntar os sons em palavras. Ó, fase importante para quem trabalhou o letramento. Então, pré-alfabetização é base da alfabetização. Né? Eu sempre vejo as pessoas, eu quero alfabetizar, fazer isso logo, não sei o quê. E aí esquece da base que tem lá atrás, da importância que tem de como estimular. Então, blending é letramento na prática, basicamente. Agora aqui tem a parte dos vowel teams ou das long vowels. Você pode mudar, pode ser long vowels primeiro, vowel teams depois. Aqui são basicamente ditongos, digamos assim, tá? Mas são pares de letras que trabalham juntas, de vogais, aliás, que trabalham juntas. Por exemplo, bolt, o som que faz, snail. Então, são esses sons de vogais que trabalham juntas, que vão fazer sons de long vowels. Então, vocês podem aí ver qual fase vocês preferem, qual prefere começar com a long vowel, que eu já vou explicar, ou com os vowel teams. Eu trabalhei primeiro long vowels, mas eu vejo muita gente trabalhando hoje em dia o vowel teams primeiro, tá? Aqui, o long vowel é uma fase que basicamente é a divisão da criança em agora eu entendo, agora eu consigo ler texto para uma criança que só decodificava a palavra curta. Então, aqui é tipo assim, virada de chave. É bem legal de ver. O que acontece? Eu até gravei um vídeo fazendo com meu filho, que eu vi que ele estava com alguma dificuldade em algumas palavras com long vowels, que é o medical E. A letrinha E, eu falando com ele, né? Ela é mágica, você sabia? Criança de 8, 9 anos, assim, legal. Aí eu falei, lê aqui. Aí tava escrito hat. Aí ele, hat. Aí eu botei o E. Aí ele, hate. Meu Deus! O que aconteceu? Olha como que o E mudou a palavra. Aí tá lá. Aí ele lá assim, tipo, ainda querendo fazer o durão. Pet. Vamos lá. Pet. Aí botei a vogal E no final. It. Meu Deus! Fez de novo. A vogal E é mágica. Você viu que era pet, virou pit. Aí ele começou a rir. Então, sempre na brincadeira, na diversão. Eu sou a pessoa que bato na tecla de que a alfabetização não tem que ser cartilha, não tem que ser chata. Ela pode ser chata para você, adulto, porque você tem que se virar e estudar, mas para criança ela tem que ser legal, divertida, interessante, gostosa. Isso que a gente tem que trabalhar na alfabetização. Então, aqui no long vowel, a gente vai trabalhando isso, da brincadeira, escrevendo a letra, ou ainda com alfabeto móvel, como vocês preferirem. E, por fim, digraphs and blends. Digraphs and blends são os dígrafos em inglês. Então, por exemplo, digraphs, quando duas letras se juntam e fazem um som, por exemplo, tooth, TH, um som. E blends, actually, consonant blend, é quando duas letras se juntam e fazem dois sons. Blue, 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 ok? Então, essa é a última fase. Chegou aí, meu querido? É só manter leitura, escrita e tal. Inclusive, vou tirar algumas dúvidas que eu recebi hoje sobre isso, que eu acho que vai clarear bastante para vocês. Então, aqui é o final. Só que, assim, quando a criança ela tem esse início aqui de phonics CVC, blending, bem feito, é fácil, porque a criança gostou, tá legal para ela.
E aqui, cadê? Ó, desenvolva reconhecimento de dígrafos e encontros consonantais usando palavras e figuras que contêm essa combinação. Então, cadê? Aqui, ó, no final, aqui, né, são os flashcards com digraphs, mas fazendo bingo, isso aqui é um bingo para fazer com a criança. Então, já é uma criança mais velha. Daí, vão fazendo som para a criança reconhecer. Lembra? Input. Reconheceu, ouviu. Output. Vai ser a hora em que ela vai ter que colocar e marcar lá no bingo dela. Aí você vai falar, opa, ela tá sabendo isso, não tá sabendo. Tem uma atividade que eu quero mostrar para vocês. Peraí. Ah, não, tá aqui. Peraí. Eu tenho que mudar aqui o que eu estou mostrando para vocês. Essa é uma atividade muito boa para quando a gente quer ensinar, quando a gente quer avaliar o que a criança sabe. E assim, é brincadeira. É total brincadeira, só que funciona para absolutamente todas as idades. Sério, juro. Vou mostrar para vocês. Tá carregando aqui para abrir. É basicamente a atividade que mais faz sucesso, que é o Hungry Monster, esse bichinho aqui. O Hungry Monster, a pessoa imprime, corta a boquinha da criança, e aí, vejam aqui, dá para trabalhar com 1 ano de idade, com 2 anos, vocabulário e tal, 3. Aí, a gente já vai chegando mais para frente, basicamente, assim, a gente vai falar, enquanto carrega aqui, a gente vai falar para a criança que, olha só, esse monstrinho, ele tá com muita fome, muita fome. E aí, só que ele gosta de comer. Pode ser palavras, pode ser fonema, pode ser o que você quiser trabalhar com a criança. Então, aqui, sounds, por exemplo. Então, fonema. Mas ele gosta de comer letrinhas que fazem barulhinhos. Aí já vai ficar legal para a criança. Olha só que divertido, um monstrinho, não sei o quê. Daí, você vai lá fazer para a criança. Olha, vamos achar a letrinha que faz o som de d, que é o D. Que tem o IPA para vocês treinarem, que é muito importante conhecer o IPA. Não precisa decorar o IPA, mas conhecer o IPA é importante. Enfim, aí vai lá, d. Aí a criança vai lá e coloca na boquinha da criança, do Hungry Monster. E aí faz a sonoplastia do Hungry Monster comendo, enfim. Daqui a gente vai fazer com palavras. O Hungry Monster tá com muita fome, mas ele quer comer palavrinhas. A palavrinha que eu vou te falar é sad. Aí coloca 6 palavras juntas, a criança tem que encontrar. Então, input, sad. Output da criança. Eu vou pegar o sad e vou botar a criança. E vai botar na boquinha do Hungry Monster. Esse é o output. Aí você faz o assessment da criança para ver o nível que ela tá por meio da atividade. Então, literalmente, isso é uma atividade para todas as idades. Eu tenho um aluno de 2 anos. Cadê aqui? Tá, 3 anos, vamos lá. Trabalha a quantidade. Então, o Hungry Monster comer 3 bolinhas. Daí você pega o número, a criança tem que fazer a combinação do número com a quantidade. Isso aqui é muito, muito, muito legal. Tudo bem até aqui? Agora eu quero mostrar para vocês como que é na prática. Tipo assim, beleza. Na teoria tá tudo bem, tá tudo lindo, mas como que eu faço na prática? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre a parte teórica, a hora é essa. Tudo bem? Então, beleza. Eu vou dividir com vocês a minha tela para mostrar para vocês algumas coisas práticas. Aqui. Tá, vamos lá. Esse daqui são alguns alunos fazendo o que a gente pediu para eles fazerem. E aí são as crianças, os alunos deles, enfim. Estou só esperando carregar aqui para mostrar para vocês. Eu quero que vocês vejam como que realmente é aqui, ó. Vamos lá, um assessment. E eu quero que você... Vai ser dever de casa agora para vocês. Eu vou mostrar. Eu quero que vocês me falem, com base no que eu passei para vocês, o que vocês conseguem observar disso aqui.
Tá abrindo. Isso daqui foi um desafio que eu fiz para os meus alunos de 10 dias, que a gente estava testando, trabalhando o Gruffalo com as crianças. Então, esse aqui é um caso de uma aluna que fez aqui na prática. Beleza. O que vocês enxergam daqui do que eu passei para vocês, das fases, dos estágios? Ninguém quer falar? Se ninguém for falar, eu falo. No Snake, né? A criança, Snake Mouse, né? A criança foi literal ali no som português, né? Exato, isso aí. Pode ser no português, pode ser uma influência da alfabetização bilíngue, mas aqui a Daniele falou que tem que treinar long vowels, exatamente. Long vowel, a criança ainda não entendeu a questão do ezinho no final. O que a gente faz quando trabalha esse E? A gente mostra que o E, aí vem a parte da fonética, né? Snake, aquele E, a gente não faz som dele. Por isso que não tem ali o snake com E no final. A gente não faz o som quando a gente está falando. Esse E, ele tá aí só para mostrar que a vogal anterior é longa. Então, a gente tem que trabalhar aqui long vowels e a questão do K aqui no final, mas aí já é uma coisa mais pontual. Pode falar, Daniele. Então, perdão. Então, você falaria, ó, esse E, ele tem que estar aqui, mas ele não tem som, ele só vai mostrar que é uma vogal longa antes. É assim que você ensina? Então, quando eu ensino, tudo chama meu de alfabetização barulhinho, porque esse é o nome que eu dei para o meu filho conhecer as vogais. Então, eu falo, olha, os sons, né? O E aqui, ele não faz barulhinho. Ele gosta de ficar quiet. Não gosta. Ele quer ficar quietinho. Mas ele é amigo das vogais. E aí ele tá aqui para mostrar que a outra vogal, a outra amiga dele, faz esse som, ó. Ei! É assim que eu faço na prática. Tá. Mas então você fala para ele só. Sim, porque eu tenho um menino de 5 anos, então eu estou pensando como que eu falaria de uma maneira legal, de uma maneira divertida, exatamente isso. Então, eu posso falar que ele precisa ficar aqui para mostrar que esse outro som é comprido, alguma coisa assim, então. Isso, exato. E aí vem a parte do Magical E. Que vogal E é mágica. Olha o que ela fez com a palavra. Ela mudou o barulhinho da vogal. Então, é basicamente assim. Valeu, obrigada. Quando a gente está passando pela fase, é tipo assim, meu Deus, o que eu faço? Só que é bem mais... A criança dá conta. Né? A gente tem que acreditar, confiar que eles conseguem. E aqui no mouse, já é uma palavra que está em um outro nível. Porque daí a gente tem o E no final, que não faz som, mas a gente também tem vowel teams aqui. Então, que é o O com U, né? Então, é uma outra fase. Essa atividade eu dei para eles testarem com as crianças o nível que elas estavam. Então, aí a gente faz o assessment assim, contextualizando. Por quê? Porque a gente estava fazendo atividade do Gruffalo. Então, aqui são os personagens do Gruffalo. Então, o contexto está aí. Quando a gente começou esse desafio, foi bem legal, porque eu comecei explicando, olha, a gente quer que a criança esteja perto da gente para ser alfabetizada. A gente quer que a criança esteja lá longe. Sai daqui fazer atividade. Então, a gente começou lendo livro. Depois, a gente começou fazendo massinha dele. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Por que ela vai? A massinha do Búfalo, aqui vai. Pronto. Aqui, ó. Então, o contexto está aí. Um dia a leitura, a gente faz a atividade da massinha. Aí, no outro dia, a gente trabalha o Hungry Monster com uma basket aqui, uma cesta que tenha o som que a gente vai trabalhar. Olha como tudo é interligado. Não é assim, toma, se vira.
tudo teve uma segmentação. Lembra da hierarquia que eu falei? A hierarquia de conceito que a gente está ensinando para criança. Então, leitura, massinha. Ah, que divertido, adoro o Gruffalo. Olha só, o Gruffalo faz esse barulhinho, ó. Aí tem a cesta aqui com uma guava, que faz o som de Aí tem o Gruffalo em alfabeto móvel, que a criança consegue pegar. Daí tem o Hungry Monster. Vamos fazer a atividade, escuta o barulhinho. Vamos colocar para o Hungry Monster comer. Tudo é interligado. Aí aqui, ó, outra atividade também do Gruffalo. A gente vem aqui para CVC e Blending. Olha só, tudo conecta, tudo faz sentido, tudo. A criança está assim, sabe? É isso que a gente quer. Eu tô aqui para bater na tecla e ser um pouquinho contra a corrente, né? De vai lá, senta, cartilha. Eu tô aqui para sempre bater na tecla de que a criança guia você. Você não guia a criança. Você não fala, é isso, toma. E acabou. Você observa. O que a criança aprendeu? O que ela não aprendeu? Ela está te guiando do que ela sabe e você está lá mediando, passando para ela informação, ensinando para ela, sem ser uma coisa maçante. Aí tem o Gruffalo, ela gosta do Gruffalo, é uma atividade divertida, tem a leitura, aí tem a parte, ó, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu falei, gente, essas crianças, elas não vão, tem uma hora que elas não vão aguentar mais o Gruffalo. Deixa eu ver se tá aqui. Acho que é vídeo, por isso tá demorando. Que é a musiquinha do Gruffalo. Fox, house. It doesn't like it. Fox, rock. Ó, rima. Fox, rock. Consciência fonológica. It likes. Now roll the dice again. Tá vendo? Consciência fonológica. A criança já tá lendo, ela já lê CVC Word. Ela já tá no blending. Ela tá blending, caminhando para vowel teams. E aí, mas ainda assim tem it rhymes, atividade legal, divertida. Não é no vambora isso. Se vira, aprenda. Não é. É sempre no contexto. Aqui, ó. Tá vendo? Então, tem o contexto do livro, tem a parte lúdica. Aqui também, cadê? Tem um que é muito bonitinho. No livro, não sei se vocês conhecem o livro do The Gruffalo. Não, peraí, tá. Opa. Eu acho que eu passei aqui. Ah, não tá aqui. No livro do Gruffalo, tem uma atividade que é o ratinho, termina assim. E eu vou fazer um Gruffalo, eu amo comer um Gruffalo Crumble. E aí tem a receita do Gruffalo Crumble, que aí no final as crianças têm que fazer a receita, que é com maçã e tal, é super divertido. Então, queria mostrar aqui para vocês na prática, como que a gente trabalha. E, eu prometi para vocês que eu ia mostrar quando que a criança mostra que está pronta para ser alfabetizada. Aqui a massinha. Vamos lá. Acho que é esse daqui. Não, esse daqui. Ó, antes de eu começar, vou explicar para vocês. Essa daqui também é uma aluna nossa. E aí, a filha dela está com 4 para 5 anos. Ela fez atividade com essa criança por 3 dias. 3 dias. Olha como que ela tá. Ai, fico emocionada. Eu percebi isso, eu chorei. Enfim, aqui é um exemplo de que a criança, ela tá pronta. Ela me mandou mensagem, Luiz, faz 3 dias que eu comecei a trabalhar com a criança. Olha, e assim, ela fez a pré-alfabetização, ela já é uma aluna nossa, deve ter 1 ano, mais ou menos, nem sei se ela tá aqui, a Mayara. Pré-alfabetização, tudo isso. Aí chega aqui,
a criança voa, tá lendo frase. Fiquei assim, fico arrepiada, sério. Eu fico muito emocionada com o desenvolvimento das crianças, sabe? Que é essa mesma aluna que mandou isso daqui, ó. Minha filha tá ficando muito à frente dos amiguinhos na escola, na leitura. Tô com tanto medo, mas também ela achar que a escola tá chata. Sempre que a gente trabalha coisas com as crianças extracurricular, a criança vai estar na frente, sempre. Não tem o que fazer, tá? Quando eu comecei a stop a share aqui. Quando eu comecei a alfabetização do Arthur, a minha mãe é pedagoga, ela é uma das... Não é por nada, mas ela é uma pedagoga muito boa. Ela sempre é convidada para dar palestra, lá no município de Angra, no Rio, ela mora lá. E aí ela ficou com um pouquinho de medo. Ela falou, olha, o Arthur, você está trabalhando com ele, é normal uma criança ficar à frente, porque você está trabalhando extracurricular, está fazendo o chamado after school. E eu conversei com ela, é a mesma criança de que leu as frases rápido. Eu falei, Mayara, a sua filha, ela está sedenta por ler. Ela está sedenta pela alfabetização. Por que você vai diminuir, né? Você vai podar a criança para ela ficar no mesmo nível para baixo dos outros alunos. Eu também tive esse medo. A gente conversa com a escola, explica para a escola, olha, está acontecendo isso. Aí trabalha junto. Não tem problema. Tem professora aqui também, né? De kindergarten, tem outras professoras também. Mas, enfim, é só para vocês entenderem que é normal isso acontecer. E não tem por que a gente cortar, sabe? A criança, você não está forçando, se você estiver forçando uma coisa. Agora, a criança está lá, 3 dias está lendo frase, ela está sedenta por conhecimento. Aqui o meu é o único que está lendo na turma, eu estou com o mesmo medo. É normal. Eu também tive esse medo. É normal. Bom, tudo bem até aqui? Certo? Eu vou mostrar aqui um pouquinho, beleza, da nossa área de membros, para quem quiser dar um segundo passo e conhecer a plataforma do curso de alfabetização, tá bom? Só para vocês olharem por dentro, para vocês conhecerem, para quem quiser dar o next step. E só entender como que, né, na prática. Só esperar share the screen here. Ok. Vocês têm alguma dúvida sobre a parte da alfabetização? Ficou tudo claro, tudo certo? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá bom? Enquanto eu vou mostrando aqui, pode mandar mensagem, que eu vou responder vocês. Aqui é a parte do método dos barulhinhos, que também está dentro do Bilingualism for Teachers, mas para vocês conhecerem que sempre entender os conceitos, saber a alfabetização e fonética. Toda sexta-feira, a gente tem encontro com os alunos ao vivo, acompanhamento ao vivo com os alunos. Isso é uma coisa que eu nunca abro mão, que eu gosto de ver como que todo mundo está indo. E amanhã, inclusive, a gente tem aula de alfabetização. Vou mostrar aqui para vocês como que é. Então, a gente tem tudo isso daqui, né? As aulas, conceito de alfabetização, como estimular. Aqui acho que está aberto. Já. A parte do beginning. Então, tá loucão. Por que tá aparecendo aqui para vocês? Aqui, agora vai. A parte do beginning, então, linha do tempo, que são sonics, a definição. Aqui tem a apostila de alfabetização, para vocês entenderem todos os passos, a apostila de atividades, que eu mostrei a vocês. Essa daqui são 149, vai, para ninguém falar que eu tô roubando, páginas de atividades. E a parte do ending. Então, como trabalhar cada coisa, atividade de cada fase para vocês irem trabalhando. Então, por exemplo, aqui Phonics. Tá, aqui é a parte dos conceitos. Então, todos os métodos de alfabetização. Por que alfabetizar? Alfabetizando crianças mais velhas. Agora que tá aparecendo para vocês. Não tá aparecendo. Sinais para alfabetizar uma criança, como uma atividade deve ser estruturada. Essa aula eu amei dar, porque às vezes a pessoa fala assim, tá, eu quero montar a minha atividade, mas como que você vai montar? Tem que ter um início, meio e fim dessa atividade, para vocês
né, entenderem um pouquinho. Bom, mostrei aqui já, não vou ficar dando muito spoiler. A atividade do Hungry Monster, vou deixar um... Quando ensinando inglês, você não fala em português. Tá, peraí. Ó, quando você está ensinando inglês, você não fala português, eu sempre falo, né, pra gente focar a mesma língua. Então, se você está ensinando a língua, a alfabetização, ensinando a língua no português, você para e vai no português. Se está alfabetizando em inglês, você fala inglês. A criança não entende. Então, faz um code switching, fala mais com a criança para ela ter uma base, mas eu sempre indico que fala na mesma língua, porque senão você vai ligar a cabecinha dela, o cérebro dela, no outro idioma, e ao mesmo tempo, ela não vai absorver, porque ela vai estar lá com toda a parte de alfabetização na outra língua, no português, por exemplo. Então, sempre indico vocês falarem a língua que vocês estão ensinando. Tá ensinando inglês, então fala inglês ou pelo menos faz um code switch em algumas coisas. Tá? Beleza? Se tiverem mais dúvidas, podem ir mandando aqui, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo a apostila do Hungry Monster, para vocês conhecerem, para vocês baixarem. Eu vou falar aqui um pouquinho do curso agora, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, mas vou falar aqui um pouquinho sobre o curso, sobre bônus, que a gente vai abrir carrinho para quem quiser conhecer, quem quiser entrar, dar o próximo passo, colocar em prática, ter a base. A gente vai dar alguns bônus para quem for entrando. Então, para os 3 primeiros alunos, vai ter uma call individual comigo, para a gente ir entendendo qual nível que está a criança, como que eu começo com ela, como que eu contextualizo com ela. Vou fazer uma call, se eu perceber que tem alguma dificuldade ainda, eu faço mais uma, então, uma call individual. Além disso, os 10 primeiros, já vou responder aqui, tá, Dani? Os 10 primeiros vão ter eles vão ter um desconto de R$200 no curso. Provavelmente vocês já devem estar, daqui a pouquinho vocês vão receber um e-mail falando sobre isso. Só estou abrindo aqui para lembrar de tudo. Os 10 primeiros vão ter um bônus extra. Todo mundo que entrar, de 1 ano extra, acho que eu falei isso, todo mundo que entrar amanhã, até às 11h59, vai ter um desconto de R$200. E a gente tem no curso, tem um aplicativo muito legal que se chama Epic, eu não sei se vocês já ouviram falar. É um aplicativo que tem 40 mil livros em inglês para as crianças. Só que ele é um aplicativo pago. Mas para os nossos alunos a gente dá esse aplicativo gratuito. Então, são 40 mil livros aí, com todo mundo que entra vai ter acesso a isso. O curso, atualmente, ele tem 3 anos de acesso, então vocês têm 3 anos para ir trabalhando com as crianças. A gente sempre faz descontaço para renovação, tá? Mas são 3 anos de acesso e o valor dele atualmente é R$697. Mas vocês têm desconto até amanhã, às 11h59, de R$200. Então ele vai para R$497, tá? Se tiver alguma dúvida sobre a parte do método dos barulhinhos, o curso pode mandar mensagem, que eu explico tudo certinho para vocês. Vou responder aqui a Dani. Você sabe dizer se crianças com atraso de fala terão mais dificuldade com a alfabetização bilíngue? Então, tem alguns artigos aqui que eu posso até procurar depois para mandar, se alguém quiser, sobre a alfabetização e crianças com atraso de fala, não alfabetização bilíngue, alfabetização no geral. E o bilinguismo, ele geralmente auxilia as crianças que têm atraso de fala, tem um impulso linguístico, tem uma autora, 2, se chamam Almeida e Flores. Posso também disponibilizar o livro delas. Elas falam que tem um impulso linguístico que uma língua vai impulsionando a outra. Então, criança com atraso de fala, TEA, né, autismo, tem mais facilidade com o inglês e geralmente começam a se comunicar melhor, principalmente com o inglês, tá? Isso aí tem milhões de artigos tentando entender por que é com o inglês, porque é no mundo inteiro. Várias línguas com o inglês, as crianças têm essa preferência. Em relação à alfabetização bilíngue, eu vou dizer a minha prática, tá? Com alguns alunos que eu tenho. Na parte do bilinguismo, de entrar nos marcos do desenvolvimento, como eles estão com atraso, geralmente eles demoram mais a bater esse marco. Mas na alfabetização, eu não vejo tanto isso. A gente tem aluno com síndrome de Down, com TEA,
e quanto às habilidades também, essas três deficiências intelectuais, ou então, esqueci agora outro termo, mas, geralmente, os que têm atraso na fala, eles não têm dificuldade na alfabetização, porque são conceitos que no cérebro são em áreas diferentes, a parte de alfabetização, a parte de fala. A parte de fala geralmente fica aqui, mais ou menos no temporal, a parte de escrita, de leitura em outra área. Então, eles não se complementam. Porque essa criança pode ter dificuldade, talvez, na parte dos fônix, mas ainda assim, eu acompanho individualmente alguns alunos que têm crianças, filhos, alunos com atraso de fala, sempre me mandam mensagem, e até hoje, na parte de alfabetização, eu nunca tive problema, né, nunca tive que auxiliá-los, mas na parte da fala, sim. Então, esse daqui, eu diria que não, mas lógico, né, a gente sempre tem que observar quanto de atraso de fala, se tem um outro tipo de dificuldade, se essa criança tem dificuldade, né, social, você vai trabalhando em outras áreas, né, então, é isso. Certo? Alguma dúvida? Eu vou disponibilizar para vocês o link com todos os bônus escritos bonitinho. Não sei se já até talvez tenham disponibilizado os bônus para quem quiser fazer parte do Mestre dos Barulhinhos, que é o nosso curso de alfabetização. E é isso. Vou disponibilizar o link já com os R$200 de desconto, caso alguém queira entrar. E só para lembrar aqui, a gente parcela em 12 vezes, então ainda com esse desconto dá para parcelar, 2 cartões, tudo depois a gente conversa. Mas acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida em relação à alfabetização, em relação a como aplicar, alguma fase, algum step da alfabetização? Ou tá tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar depois também, tá? Tudo bem? Ok. Então, acho que é isso. Professora da... É professora da escola do meu filho. Peraí, Samara, depois você me mandou uma mensagem. Eu vou estar na escola no sábado, hein? Ok. Bom, então, beleza, a gente conversa depois, Samara, no sábado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, o grupo está aberto, então podem perguntar lá sobre a alfabetização ou sobre o método. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que essas 3 aulas tenham sido esclarecedoras. Vou mandar para vocês o que eu prometi, a nossa atividade do Hungry Monster, também o livro sobre bilinguismo, e vou procurar também para a Daniela os artigos sobre atraso de fala e alfabetização, tá bom? Mas isso tem que procurar. Então é isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Realmente espero que tenha sido esclarecedor. Essas atividades vão estar em qual grupo? A gente tem um grupo, tá até no link na bio, mas, Daniele, depois se você quiser mandar mensagem no Instagram, eu posso te mandar o link. Eu não consigo mandar agora o link, porque eu estou sem acesso ao WhatsApp. Mas é um grupo que a gente fez para participar dessa semana, para tirar dúvida, para eu mandar conteúdo. E o Mapa Mental vai estar lá também, tá bom? Muito obrigada. Realmente espero que vocês tenham gostado dessas aulas. E vai ficar salva também. Um beijo. Obrigada, gente. Bye.